Olá, boa noite, tudo bem? Joana, seja bem-vinda à título de gravação. E vocês aí de casa, sejam todos bem-vindos a mais um encontro difícil aqui no Believe, né? Ai, professor Arthur de novo. Boa noite, né? Vamos começar o outro conteúdo do módulo 3, que é bem interessante, que seria a parte de dilatação térmica dos sólidos e líquidos, né? A gente começou com as definições de termologia, né? E agora a gente vai para uma aplicação que é a dilatação. Gente, mas o que é a dilatação? A gente vai começar no seguinte esquema. A gente vai definir dilatação e dentro dessa definição a gente vai tratar a dilatação dos sólidos. Dilatação dos sólidos seria uma aplicação de dilatação linear, superficial e volumétrica, no caso em 1, 2 e 3 dimensões. E dentro das aplicações, a gente tem as lâminas bimetálicas e equipamentos que funcionam baseados em lâminas bimetálicas, como vocês veem no módulo. E no caso seria o funcionamento dos piscas de automóveis e veículos automotores, né? De relés, de termostatos e outros equipamentos que são descritos no módulo. Vou chegar bem tranquilo nesse sentido. Tem também a dilatação dos líquidos. No caso, a gente vai ver a diferença entre a dilatação real e a dilatação aparente, a dilatação anômala da água e as aplicações de todos os conteúdos que a gente está vendo aqui. Uma coisa que eu queria deixar clara é o seguinte, é que a dilatação térmica dos corpos ocorre sempre em função da variação de temperatura que é aplicada sobre eles. Tá, mas o que é essa dilatação? Existe uma exceção também à dilatação, que seriam os materiais termorretráteis. No caso, um exemplo disso, certamente vocês vão ver eletricistas utilizando fitas termorretráteis, que você vai fazer um remendo de um fio ou alguma coisa do gênero, daí você vai utilizar essa fita. Você faz um remendo bem feitinho, bonitinho. Quando você enrola nessa fita e coloca fogo, esse material ele não tem uma expansão esperada, como a gente vai ver já. Ele tem uma contração. A gente vai ver bem direitinho o convencional e a exceção. E também os termoplásticos, né? Materiais termoplásticos em geral. Sendo bem breve, bem sucinto, vamos à dilatação linear. O que acontece? A única medida que você vai considerar é o comprimento, é uma dimensão que seria o comprimento, sei lá, do fio de um poste. Ou, no caso, vamos pegar aqui uma régua, né? Uma vara de ferro ou de um metal qualquer, né? Ou de um material qualquer. O que acontece é que na primeira situação a gente tem o seguinte: a gente tem uma, uma haste, uma vara, um fio de comprimento L, ok? Esse fio é feito de um material e a gente vai determinar esse material por uma constante, um coeficiente alfa. Segura. E assim que é aplicado um pouco de calor nesse processo, quando a gente coloca calor, quando a gente varia a temperatura dele, se a gente variar positivamente, ou seja, se a gente colocar calor nesse material, você vai ter uma expansão desse material por padrão, né? No caso, você vai ter, vamos dizer que aqui é um comprimento inicial, e aqui seria um comprimento final. Se você observar, entre o comprimento inicial e o comprimento final tem uma diferença. E se tem diferença, a gente tem ΔL, não é? ΔL. Não é? ΔL a gente já sabe que é L menos L0. Beleza?
Mas se a gente colocar tudo isso em função do material que foi aplicado e do e desse e da geometria, a gente vai ter e da variação de temperatura e da geometria, a gente vai ter o seguinte, que a variação do comprimento que o material sofreu, que é essa, sei lá, essa haste, esse fio, ou qualquer material que a gente considere apenas o comprimento, essa diferença que ele sofreu vai depender do comprimento inicial, de uma característica do material e da variação em temperatura. E a gente sabe que e a gente tem o seguinte convencionalmente, né? Dando nome aos bois. Esse cara é a diferença, diferença de comprimento. Ele é dado em metros. Esse cara, comprimento inicial, também dado em metros. Esse cara, eu vou até pegar ele aqui, certo? O alfa seria o coeficiente de dilatação linear, linear do material. Do material. Ele é dado em grau Celsius a menos 1, né? Grau Celsius elevado a menos 1. Oi. Sim, eu já comecei. Mas fica à vontade, viu? É o módulo 3. Tudo bem, fique à vontade, viu? Ai. O coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, a gente chama ele de alfa carinhosamente, ele é uma característica do material que está sendo utilizado para experimentação, ou para aplicação também, né? Não sei. E a sua unidade é de grau Celsius elevado a menos 1. Ou ainda 1 sobre grau Celsius, né? Se você preferir. Ou 1 sobre grau Celsius. A gente vai já ver o motivo. E ΔT, como vocês já sabem, é a variação de temperatura. Variação de temperatura. E ela é dada em grau Celsius. Mas por que esse cara é em grau Celsius é menos 1? Muito simples. Porque quando você for operar as unidades aqui, você vai ter metro vezes grau Celsius a menos 1 vezes grau Celsius. Grau Celsius vai com grau Celsius. Grau Celsius, cancela com grau Celsius a menos 1, sobra só metro. Metro tem que ser igual a metro, não é? Posso fazer a demonstração aqui. Aplicando na fórmula, a gente sabe que metro tem que ser igual se metro tem que ser igual a metro vezes grau Celsius a menos 1 vezes grau Celsius. Se é por falta de adeus, a gente diz adeus para esse cara. Então, metro necessariamente tem que ser igual a metro, né? Isso é verdade. Quer que eu volte? Tá de boa? Beleza. Qual é o teu nome? Manu, muito prazer, Manu. Professor Arthur, viu? Ai, deixa eu olhar aqui. Eu me livrei dessa vida de papel. Isso, termologia a partir de dilatação, certo? Tá, 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 tá. Fiz aqui um legal, falei miseravelmente. Um legal dos Simpsons. Bem, bem feio. Vou apagar aqui, beleza? Tá gravado aqui, era só a sequência que eu vou seguir. É a Manu que chegou aqui para nos prestigiar. E a Joana, que está conosco online. Né? Ai, nem acredito que vou conseguir terminar esse módulo essa semana.
Tu assistiu as minhas gravações? As minhas últimas gravações? Eu cheguei. Tudo bem. Tudo bem. Onde é que eu tava? Pronto. Sim. Outra coisa importante que, assim, é bem bobo, mas muita gente não se liga. Se a temperatura aumenta, então o comprimento também aumenta. Não é por padrão. Mas tem as exceções que eu trago só de curiosidade, que são o material termorretrátil e termoplásticos, né? Quando tu esquenta, ele não expande, ele contrai. Beleza? A gente chama isso de expansão ou dilatação. Expansão. Qual foi o outro nome que eu disse? Dilatação positiva, né? Dilatação positiva. Quem? Esses? Não, na verdade, quando esquenta, ele aperta, ele contrai. Olha ela. Tudo bom? Que é isso, rapaz? Você é do lado da sua amiga. Não tem vergonha. Sim. Como eu estava dizendo, por padrão, né? Geralmente para metais. Se a temperatura aumenta, o comprimento ele tende a aumentar, né? Variar positivamente. A gente pode chamar isso de dilatação positiva, ou só dilatação, ou de expansão, né? Os materiais, a, 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 a distância entre os átomos aumenta, beleza? Só que a gente só percebe isso visualmente quando a gente aplica uma diferença considerável. Exemplos, fios, fios, principalmente nos postes, por isso que se vocês verem nos postes, os fios, eles são pêncil. Eles têm essa configuração, tipo, entre um poste e outro. Ele tem que ter essa configuração. Ah! Exatamente. Se eu não me engano, acho que na geladeira tem. É porque se tu reparar, os veículos automotores também, quando liga o pisca, eles funcionam baseados em relés, e a gente vai já ver lâminas bimetálicas. Se eu não me engano, deve ter alguma lâmina bimetálica. A gente vai chegar lá, calma, relaxa, tá muito tensa, tá muito exaltada. Sei não, viu? Ai, ai. Presta atenção. O fio, se você reparar, o fio do poste, ele nunca vai ser esticadão, bonitão, né? Porque se fizer frio, se por um acaso tu tem uma variação de temperatura negativa, ou seja, se a temperatura cai, tipo, um evento muito raro em Fortaleza, né? Mas que pode acontecer, né? Ele vai sofrer isso aqui, ó. Bem, a curvatura ficou menor, né? Finge que tá bonito, por favor. A curvatura ficou menor, porque aqui tu tinha um L0 e o ΔL, o L final, nesse caso aqui o L final ficou menor do que o L inicial. Beleza? Por isso que a gente não deve. Por isso que a gente sempre deve deixar uma folga em fios de postes, em varais, por favor. Por mais que os varais sejam de plástico. Né? Alguém aqui mora de apartamento? Mora de apartamento. Que bom que você não tem que sofrer com isso. Com varais, né? O varal já é aquele de armar, né? Muito bom, viu? Eu, como moro em casa,
eu já sei que eu não posso deixar ele bem esticado, porque no primeiro frio que fizer, ele parte. E se tiver roupa, eu vou ficar com muita raiva, porque elas vão sujar. Ai, outra aplicação também, linhas de trem. Linhas... As cerâmicas é na superficial, mostro já. Linhas de trem. Linhas de trem, se vocês repararem, entre um trilho e outro, existe uma distância, né? A gente que são trilhos, que bem aqui tem uma distância, e que elas servem justamente para cobrir um aumento de temperatura. Vocês vão reparar que essa distância vai ficar menor, né? No caso, ele variou, que é L0, ele fica com L0, se a temperatura aumenta, ele fica com L, L, e esse D diminui, né? E às vezes até cola um no outro. Eu tenho D', e a gente sabe que D' é menor do que D, né? O pessoal descobriu isso da pior forma possível. E foi colocando longos e longos trilhos. E se no primeiro aquecimento eles entortavam e o trem descarrilava. E aí descobriram a necessidade das juntas de dilatação. Né? E a relação para dilatação, tanto positiva, inclusive, nesse caso aqui, quando ΔT menor que zero, ou seja, quando a variação de temperatura é negativa, quando esfria, isso implica que ΔL também vai ser menor que zero. E a gente chama isso de contração. Contração, ou ainda constrição, ou ainda dilatação negativa. Beleza? Ou não beleza? Beleza? De boa? Dilatação linear. Ah, vocês vão ver lá no módulo uma tabela com coeficientes de dilatação linear de alguns materiais, porque vocês não são obrigados nem obrigadas, não é? Ninguém aqui é obrigado a nada. E aí vocês vão reparar uma coisa, que quanto maior o coeficiente de dilatação linear, quanto maior for alfa, no caso, vale. Pronto, quanto maior for alfa, menor vai ser o, a dilatação, né? A variação desse comprimento. Aliás, de uma forma, maior vai ser o comprimento, desculpa, mas ele vai dilatar. Ele vai ser diretamente proporcional. Como assim? Maior vai ser. Se vocês repararem, o, o alfa, ele fala o quanto que aquele material é capaz de dilatar. Tipo, se reparar, o vidro, o coeficiente de dilatação linear do vidro é baixíssimo, né? Tipo 0,3. Ele dilata muito pouco. Tanto o vidro comum quanto o Pirex, que é o vidro temperado, né? Sim, a gente pode dizer que sim. Aliás, menor, né? Menor. Menor. A capacidade térmica menor. Porque a gente vai ver lá na frente que a capacidade térmica depende da. Alerta de spoiler.
capacidade térmica, C maiúsculo, vai ser a quantidade de calor em função da variação de temperatura que ele vai sofrer. Um corpo que armazena muito calor, quando, quando varia, quando varia, quando ele varia um grau positivo ou negativo, quando ele ganha muito calor, perde muito calor, ele é um mau condutor. Tipo, se o C for alto, mau condutor. Um exemplo disso é a água. Né? A água tem alta capacidade térmica, por isso que ela fica fria de dia e quente à noite. E no caso, se aqui for baixo, é um bom condutor. Bom condutor. Tipo quem? O cobre. O cobre, não é? Por isso que as serpentinas do ar-condicionado, das geladeiras, devem ser de cobre, não de alumínio. Beleza? Alerta de spoiler. Spoiler bom. Ai, posso? Show. Bastante coisa para ver hoje. Dilatação térmica. Agora a gente vai ver a dilatação. Ah, gente, a Joana, que estava aqui na aula passada, fez uma pergunta muito interessante. Como é que funcionam os termômetros, os termômetros digitais de contato? Eles funcionam baseado na resistência elétrica daquele material. E sim, você pode calcular a dilatação térmica de um material em função da resistência elétrica. E a gente vai ver isso de novo. Vamos ver agora e vamos ver novamente a eletricidade. Beleza? Quando a gente chegar no conteúdo de eletricidade. Detalhe é que eu só vim entender isso na graduação. Na disciplina de eletricidade e magnetismo 1, 2. Eletricidade e magnetismo 2, quando ele falou de eletrodinâmica. Oi? Hum. Outra aplicação de dilatação linear é a variação em função da resistência. Resistência elétrica. Elétrica. Outro alerta de spoiler. Ai, a gente sabe, ou a gente vai saber, que. Outro alerta de spoiler. Esse vídeo pode conter spoilers. Desculpa, eu devia ter avisado isso no começo, né, do vídeo. Esse, no começo da gravação. Ou vacilo. Não tem nada, não. Spoiler. A gente sabe, a gente vai saber, né? Ou sabe ou vai saber. Eu espero. Eu acho que a maioria, todo mundo aqui sabe, né? Não tenho que esconder isso. Que a resistência de um fio elétrico pode depender da característica do material e da sua geometria, não é? Se a gente tem essas características, a gente tem a seguinte relação, não é? A gente pode dizer que da dilatação linear, quem é que varia dessas medidas no fio? É o comprimento sobre a área. Num fio elétrico, num fio desse. Qual a única medida que a gente vai considerar de variação? Comprimento, né? Então, a gente pode dizer que... Gente,
Vou até chamar esse cara aqui rapidamente. Elétrica. Ele é dado em ohms. Constante de resistividade. Ohm vezes metro. Área de secção. Metros quadrados. E o comprimento dado em metros. Né? Então, o que acontece? Quem vai ser constante aqui? Quem vai ser constante é simplesmente a constante resistividade do material, que é a característica do material relacionado com a eletricidade, é a capacidade que ele tem de resistir à passagem de corrente e a área, né? Para um fio muito fino. Então, a gente vai considerar que, à medida que o comprimento aumenta, a resistência aumenta, né? Então, a gente sabe que esse cara, se a gente pegar, só dividir esse cara, a gente pode chamar ele de K, não é? Uma nova constante K, que é a razão entre a resistividade e a área daquele fio, né? Então, a gente pode dizer que isso pode virar isso. A resistência é K vezes L, né? K vezes L. Não é isso? Só que o que a gente sabe? Que se o fio dilata, né? Ele naturalmente vai ter um comprimento inicial, né? E se ele dilata, o comprimento aumenta, então a resistência também aumenta, né? Show? A gente sabe que a única que varia é essa, e se varia, esse aqui também varia, beleza? Então, e a gente sabe que ΔL é L0 vezes... Aliás, desculpa, não é delta. Gente, é última forma. Eu cometi um pequeno erro, peço desculpas. No caso L, é L0 vezes alfa delta T. Beleza? Peço desculpas. Oi. Não, desculpa. Não, tava certo. Constante resistividade. Tava certo. Delta L, L0, alfa, alfa delta T. Tava certo, viu? Não, desculpa. Errei de novo. Vacilei. Tava certo, né? Tá? Tava certo, tava certo. Só que a gente sabe que delta L é L menos L0, né? Então, L menos L0 igual a L0 alfa delta T. Então, L é igual a L0 mais L0 alfa delta T, né? Então, colocando L0 em evidência, N é igual a L0, 1 mais alfa delta T. Ui, gente, essa e essa é a mesma, beleza? Essa e essa é a mesma. Só que, se a gente isolar L0 e L bem aqui, a gente vai ter que L0 é igual a R0 sobre K, né? E que L é igual a R sobre K. Beleza? Se a gente substituir L0, L0 por isso aqui, a gente vai chegar aqui, certo? Joana, interaja conosco, mulher. Não interagir, não. Bem, pode deixar no chat as perguntas aí.
Certo. Substituindo L0 por esse cara e L por esse cara, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que R sobre K é a mesma coisa que R0 sobre K vezes 1 mais alfa delta T. Não é? Se é por falta de adeus desse K, a gente diz o que para ele? Adeus, né? Se é por falta de adeus, a gente diz adeus. Então, olha que legal. Você pode. É assim que os termômetros digitais calculam a temperatura do seu corpício quando você coloca ele em contato e liga. Beleza? Beleza? Ai, tô cansado. Mas vamos lá, né? Gente, daqui ele já pula para lâmina bimetálica. Porque pode acontecer. A lâmina bimetálica que eu testei em laboratório já, quando estava na graduação, eu fiz. Era uma lâmina que a gente tinha que considerar. Que a gente acabava considerando também a área. Um pouco, né? A gente via a área aumentando, mas podia desconsiderar, mas na real tinha que considerar. Mas o que acontece é o seguinte. Agora, lâminas bimetálicas. Já ouviram os piscas dos carros e das motos dando um tec, 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 tec. Ou então disjuntor, quando dispara. Pá! Outra coisa que. Vou chegar lá. O teco, 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 teco. Enquanto tá ligado, é por causa de uma lâmina bimetálica. O pisca, ele funciona graças a um relé. E esse relé. Tá, tá na dúvida. Ainda bem que não é português, né? Se fosse português, eu tava morrendo de fome. O que a gente tem? A gente tem o seguinte. A gente tem duas lâminas soldadas uma na outra. Certo? Elas foram soldadas uma na outra. Com o mesmo comprimento e a mesma espessura. Não é? A gente tem um, sei lá, alfa 1. Não. Aí é que tá a graça da coisa. Tem que ser diferente. Muito diferente. A gente, tanto faz. Vamos admitir que alfa 2 seja maior do que alfa 1. Certo? Vamos admitir isso. Sei lá, vamos pegar lá daquela tabela. Vamos dizer que tu tem um de, sei lá, de cobre e zinco. Certo? Vamos supor que seja cobre e zinco. Beleza? Sendo cobre e zinco, quando você aplica aqui, RAL, que desgraça. Vamos dizer que a gente esquentou essa lâmina, certo? Ou seja, que ΔT foi positivo. Vamos dizer que a gente esquentou essa lâmina. O que vai acontecer, o que aconteceria seria o seguinte. O de quem tem o coeficiente de dilatação maior vai dilatar mais do que quem tem o coeficiente de dilatação menor, né? As duas têm o mesmo comprimento e foram submetidas à mesma variação de temperatura, certo? E daí o que acontece é o seguinte. Se eu tivesse acesso ao YouTube aqui, se eu tivesse um... Basicamente, essa lâmina vai se retorcer, certo? Ela vai se retorcer dessa forma. Porque a tendência desse cara é aumentar mais que esse cara, o comprimento. Certo? Só que elas são soldadas uma pela outra.
E elas sofrem essa retorção porque um vai ter o comprimento, um vai dilatar mais do que o outro em comprimento. Se tu reparar, elas duas têm L0, só que esse cara, L1, esse cara, L2, 2, e no caso, aliás, ao contrário, né, que é 2 embaixo, é 2 em cima e um embaixo. 2, aqui, 1. Barulho é esse? L2 necessariamente vai ser maior do que L1. Certo? Como, dependendo da quantidade. Lembra que a gente pode calcular a temperatura em função da resistência? E lembra que resistência é a limitação imposta pela passagem da corrente do material? O material impõe uma limitação à passagem de corrente. Só que a corrente vai passando e vai aquecendo, né? E lá no pisca tem essa lâmina bimetálica, no relé, exatamente. A luz pisca porque quando ela acende, a corrente passa, só que a corrente passa, muda a lâmina, né? Aí a lâmina retorce, abre o circuito, ela apaga. Entendeu? Por isso que. E só que é muito repentino, por isso que dá o estalo. Um teco, só que ela resfria muito rápido. Aí ela volta para esse estado. Exatamente. Por isso que dá o teco, 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 teco. Entendeu? E a frequência depende dos dois coeficientes. Por isso que ele rapidamente esquenta, abre o circuito. Aí rapidamente esfria, fecha o circuito de novo. E fica até você parar, né? Até você parar o funcionamento do relé, que funciona o pisca. Entendeu? Ui! E aí ele fica no. Então, no caso, a variação de comprimento do coeficiente de dilatação maior vai ser maior e do coeficiente de dilatação menor vai ser menor. Por isso que a lâmina retorce. E agora vamos para a dilatação superficial. Parou? Ai. Ora. Tem que ser moral. Quem tem moral é outra coisa. Ora, quem tem. Não vamos cantar a vitória muito cedo, não. Fazer igual o meu sogro. Ele só deixa para comemorar agora quando o juiz dá o último apito no jogo. Porque só ele ia comemorar antes, aí ele torce pro Ceará, o Ceará ia tomava um gol. Lá, pé frio. Ele agora só deixa para comemorar quando o juiz dá o apito. Olha, só acaba quando termina. Agora sim vamos falar das cerâmicas. Dilatação. Ah, inclusive, outro exemplo que eu falei também, que eu devia ter falado. Gente, de vez em quando vocês passam, tem costume de passar em qual viaduto? É. Alguém passa em algum viaduto? Antônio Salles? 7 de setembro? Aí de Sá, né? O do Antônio Bezerra é bem evidente, que eu vou falar agora. Pronto. Se reparar, é bem evidente. Tu sente um solavanco, né? Justamente por conta das juntas de dilatação. Gente, eu tava dizendo aqui para as meninas, mano. Não canta. Alô? Não, não canta vitória. Não canta vitória. Não canta vitória nesse tempo. Ah, tá doida? Então, juntas de dilatação
são importantes também, não só em trilhos, mas em viadutos. Tipo, isso evita que os viadutos caiam sobre as cabeças da galera. Tipo, pois é, por isso que sei lá, teve um tempo que o viaduto do Antônio Bezerra ficou parado, porque eles estavam reconstituindo essas juntas de dilatação. E por isso, às vezes, subindo o viaduto e descendo, você sente um solavanco. Ele tem. Mas perceba depois. Pontes também tem juntas de dilatação. Você não quer ver uma ponte se retorcendo, né? Não é legal. Não é legal. E agora, é dilatação. Esse tamanho de fonte aqui, tá bom? Tem que aumentar a fonte, tem que diminuir a fonte. Tá ótimo, né? Dilatação superficial. Ele dilata as 3 dimensões, porque é muito grande, né? Mas se a gente for. Ela dilata nas 3, mas a mais perceptível é a de comprimento. Né? O viaduto dilata, ele tem a área grande, mas ele dilata-se muito pouco a área. Né? Exatamente. Tem a ver com o material usado. O concreto tem o seu coeficiente de dilatação, a armação de ferro, de aço, a, o asfalto também tem seu próprio coeficiente de dilatação. Vocês sabiam que o asfalto é um fluido? O asfalto é um fluido. Se a gente fosse ver a parte de mecânica dos fluidos, a gente ia ver que a viscosidade do asfalto, dos fluidos, é a capacidade que aquele fluido tem de resistir ao escoamento. E a dilatação, dilatação, é. E a gente pensa que o asfalto é um sólido, mas na real ele é um fluido. Só que a viscosidade dele, a capacidade que ele tem de resistir ao escoamento é virtualmente infinita. Ela é muito, muito grande. Na física, infinito a gente diz que é algo muito, muito grande. Certo? Por isso que você vê em avenidas que passam ônibus, você vê tipo um bucho no asfalto. Reparou quando tu passa de carro, sente um solavanco porque o asfalto tinha um bucho? Principalmente na faixa do ônibus. Isso acontece porque na frenagem do ônibus ele sofre um desgaste, sofre uma não só o calor, mas também ele é arrastado naquela região. E aí ele vai se remoldando, entendeu? Por isso que sofre um bucho, sofre uma dilataçãozinha também. Por isso que fica aquele mondrongo, sei lá, aquela coisa chatíssima. Quando você passa de moto, principalmente, dói. Dói muito. Dilatação superficial. Porque aqui parece que é só de enfeite, mas nas casas de vocês certamente são de cerâmica, né? O chão. Pode ser também um cimento queimado que voltou à moda, né? É. Tipo, ó, essas rachaduras aqui, estão vendo? Aqui no chão. O pessoal aqui de casa, aqui no chão da sala, tem uma espécie de rachadura. Quem chegar vai ver. E isso acontece justamente porque o chão se dilatou. Sim, o chão se dilatou quando esquentou. E na dilatação você vai ter a ruptura. Mas como que acontece essa dilatação? A gente vai ter o seguinte. Vamos pegar uma cerâmica, certo? Quadrada. Vou ver se eu trago uma régua para fazer esses desenhos. De área inicial, né? Só que quando você coloca um calorzinho, ou seja, quando você varia a temperatura positivamente, você vai ter um aumento, né, nessa área. Só que da seguinte maneira, você vai ter um aumento nessa dimensão.
Né? E você vai ter daí uma nova área. E esse de vermelho que eu desenhei seria o ΔA, né? E para você calcular ΔA, a gente vai ter o seguinte, ele vai variar nas duas dimensões, né? Só que a gente vai ver que se elevar o alfa ao quadrado, se a gente tratar o alfa como expoente, vai ser muito pequeno. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a variação da área vai ser a área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura que foi imposta. Só que olha que legal. Como, às vezes, o beta, a gente vai considerar beta duas vezes o alfa, certo? Porque se a gente fosse considerar aqui, se a gente fosse considerar para multiplicar, a gente ia ter alfa ao quadrado e alfa ao quadrado é muito pequeno. Então a gente considera beta próximo, a gente considera beta igual a 2 alfa, entendeu? Então a gente pode ter isso, pode ter isso, a 0 vezes 2 alfa vezes delta t, ou ainda pode ter isso, né? Vocês escolhem. O A igual a delta, A menos a 0, né? A gente pode usar o mesmo raciocínio que usou na variação do complemento. A menos A 0 igual a 0 vezes beta delta t. Então, A igual a 0 mais A 0 beta delta t. E, por fim, A 0, 1 mais beta delta t. Vocês escolhem, beleza? Gente, se essa daqui não sair, não tem problema. Essa pode sair. E se ele pedir, e se ele der na relação algo que precise dessa, vocês podem chegar nessa a partir dessa, beleza? Aprender a deduzir, certo? Na física a gente só aprende a primeira e vai puxando a cordinha, certo? É assim que a gente aprende física, beleza? Pega a primeira informação, vai puxando a cordinha até sair. Tá fina, tão finas de matemática, finos? Não? O importante é dedução, certo? É assim que a gente aprende física. A prática também, a prática ajuda muito. Deixa eu ver se eu consigo terminar logo isso pra gente fazer umas questões, né? E meu bizu aqui. Exemplos. Exemplos. Cerâmicas. Pronto. Isso é o que acontece, o coisinha. Esqueci teu nome. Tá devagar, viu? Esqueci seu nome. A Cláudia. Por isso, Claudiana, que a gente tem essas rachaduras aqui. Beleza? Porque não tem juntas de dilatação. Olha aí. Juntas de dilatação. Por isso que a cerâmica, por isso que o pedreiro, quando vai sentar a cerâmica, ele tem que deixar aquele espacinho. Porque no primeiro calor que der, em agosto, tu não vai querer ver o chão da tua casa se abrindo todinho. Fala pra nós, mano. Deixa de ser assim. Fala. Boa noite. Boa noite, né? 8h20. Tá pagando já antecipado, amiga. Aí são 20, alguém tá pensando em mim, né? Certamente deve ser a minha mãe. Será que aquele vagabundo comprou água? Fala, criança.
Fala aqui pra galera. Que estava tendo uma temperatura, tipo, aleatória, entendeu? Na cidade, estava muito alta. Aí o vídeo começou a quebrar as cerâmicas. Aí a menina grávida, tipo, ela correndo. E a cerâmica foi se quebrando. Sei não, a pessoa não quer falar. Mas não tem vergonha. Ah, desgraça, mas não tem vergonha de fazer a dancinha do TikTok. Aí já, mais tarde. Mais tarde. Eu não sei como é que é. Acho que só sei essa, e só. É, e nem essa direito eu sei. Se fosse dança também, eu tava morrendo de fome. É, então, pessoas, por isso que o pedreiro, você contraste o pedreiro certo, beleza? Um pedreiro que sente a cerâmica direito, deixa os espaços que. Pois é, porque nem sempre o tamanho vai casar, sabe? Tipo, tem um tamanho limite, né? Por isso que as cerâmicas elas têm medidas definidas, tipo 60 por 60, 40 por 40, certo? E depende da cerâmica também, né? Tem cerâmica que você tem que deixar mais espaço, tem cerâmica que você não precisa deixar tanto espaço, entendeu? Tem cerâmicas com cortes também, né? Os cortes também devem ter espaço. Né? Porque, independente do tamanho da cerâmica, o coeficiente de dilatação vai ser o mesmo, beleza? Ai, o que era mais. Ah, questões bastante comuns vão ser questões desse tipo aqui, certo? Quando você vai ter, sei lá, uma chapa. Você pode ter questões desse tipo aqui, certo? Questões mais comuns. Hello? Questões mais comuns é que você vai ter uma placa com furo e quando você esquenta, essa placa aumenta mais por beleza? Ou ele, ou ele pode te pedir para calcular o raio do furo grande, entendeu? Isso, exatamente. Porque você não é bobo e nem nada, né? Ainda tem a volumétrica, e ainda tem a dos líquidos, e ainda tem a anômala da água. Ai, vixe, culpado, e a tinta caiu fora. É, a isoração de líquidos, né? Só que a água tem a anomalia entre 0 e 4 graus. Certo, dilatação volumétrica. 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 Quando a gente pega. Ah, desgraça. Quando a gente pega um cubo. Vamos desenhar um cubo aqui em perspectiva. A gente quer um desenho bonitinho, tem um volume inicial. E quando tu aquece, ele vira um novo cubo grande. Ai, beleza? E, gente, adivinha qual que é a relação para esse volume ter variado? V0, gama, delta T. Só que adivinha quanto que é gama? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica.
Isso, 3 vezes o alfa daquele material. Beleza? Molezinha, né? É tudo em função de alfa, porque a gente tudo começa pelo comprimento, né? Ele fala do experimento, eu nunca tinha ouvido falar desse experimento. É o anel de Gravesand. William Gravesand é um holandês que ele experimenta com gente com pêndulo, e esse pêndulo tem um anel feito de um material diferente da esfera do pêndulo. E esse anel e essa esfera possuem o mesmo raio, elas passam bem rasinha à mesma temperatura. Mas quando ele esquenta a esfera, ela se dilata e não passa, né? Isso, isso, porque ele dilatou, né? E o esquema para dilatação volumétrica é esse. Ou ainda, fazendo aquela mesma dedução da área, a gente pode ter que o volume é o volume inicial, mais gama delta T. Vocês escolhem. Ou usem o que for mais conveniente. E lembrando, essa é deduzida a partir dessa. Show? Beleza. Agora vamos para a dilatação do vidro. Contei muita história, né, hoje. Reclamaram que eu não sou objetivo. Então tem que ser mais objetivo, né? Mas a cada aula eu vou ficando mais objetivo. Porque realmente tem muita coisa boa para falar nesse capítulo. Muita coisa boa mesmo. E vocês podem trazer para o cotidiano. Saúde, não prenda o espirro assim, coração. Você pode estar muito mal. Assim, os olhos não, mas os tímpanos, com certeza. Você pode fazer espirro do Batman, ou da Batwoman, ou da Batgirl. Você chega e diz, eu sou a vingança. Não igual ao Robert Pattinson. Que bom, você perdeu seu dinheiro. É, é mesmo. Isso, e aí seremos felizes com questions, né? Question. Não vai dar, tu tá olhando pra mim, vai dizer que não vai dar. Eu não falei bem rapidinho de dilatação superficial e volumétrica? O lance com os líquidos é o seguinte. Dilatação de líquidos. Esse é o motivo que a gente tem que estudar a dilatação de líquidos, principalmente dilatação, para a gente não perder dinheiro. Como assim não perder dinheiro? A gente sabe que lá da dilatação dos volumétrica, delta V é igual a V0 alfa delta T, né? Foi. É. É a mesma coisa, gente. Gente, não se. Sim. O fluido, o líquido, ele se molda ao recipiente, né? Por isso que, sei lá, considerando que a panela não expanda, quando você for. Mas considerando que ela não expande. Por isso, quando você for esquentar leite, preste atenção. Ele vai se expandir, vai. A gente sabe disso, né? Do volume. A gente sabe que isso vale quando considerando que o recipiente. Ah, que desgraça. O recipiente não se expande.
não sofra alterações, né? Alterações. Beleza? Também vale a dilatação dos sólidos, dilatação volumétrica, vale para líquidos, quando a gente considera que o recipiente não expande, ou seja, quando ele não sofre alterações. Qual que é a diferença? Alfa não, né, Arthur? Gama. Só que a diferença entre sólidos e líquidos é que o gama de um líquido é muito maior do que o gama de um sólido. Beleza? Tipo, o coeficiente de porque ele já tem os líquidos, já tem um estado de agregação mais solto em relação aos sólidos, né? O estado de agregação é um pouco mais livre, né? Se for pesquisar o coeficiente de dilatação, por exemplo, da gasolina, gama da gasolina, é mais ou menos em torno de 1,7 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1, né? Quanto que era sei lá, do cobre? O do, o do cobre, aqui na tabela, é 1,7 vezes 10 a menos 5, né? E da gasolina, em torno de 1,7 vezes 10 a menos 4, né? Mas, por ser maior, mas ela ainda vai expandir. Viu? E aí, o que acontece? Isso é o que acontece no Fantástico Mundo de Bob, né? O recipiente ele não se expande. Beleza? E é por esse motivo que a gente tem que abastecer no horário frio. Por quê? Porque a gasolina ela se expande, né? Com o calor. Uhum. Exatamente, porque a gente vai ver que. Exatamente, se a gente expande, se a gasolina expande, tu consegue menos massa. E o Adriano vai ver em termoquímica, eventualmente, ou já viu isso aí. Ele vai ver que, eventualmente, para a queima de um combustível, o que vai importar é a massa, e não o volume. Entendeu? Então, vocês vão verem a diferença enorme no consumo de um carro que foi abastecido ao meio-dia e de um carro que foi abastecido à meia-noite. Principalmente, se eu reparar, a gasolina, por ser apolar, as moléculas vão ficar. A força de ligação entre as moléculas é menor do que a da água, por exemplo, ou do etanol. Não é? Elas são bem voláteis. Aliás, o etanol e o octano, né, da gasolina, são bem voláteis, mas preparar o diesel, apesar de ele ser apolar, né, ele tem muito mais moléculas, então ele vai ser um pouco mais denso, ele não vai ser tão volátil quanto a gasolina. Só que a gente tem, na real, isso aqui, na real, a gente vai ter que a variação do volume real, opa, opa, a variação do volume total vai ser igual à variação do volume real mais a variação do volume aparente, né? Variação do volume aparente. Como assim? A gente vai ter isso aqui, certo? Vamos fazer o seguinte experimento.
a gente tem um pote com um ladrão, certo? E a gente tem um gasolina. Vamos dizer que a gente aquece um pouco essa gasolina, né? A gente aplica um pouco de calor, só que a gente vai ver dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter... Não tão grande, né? A gente vai ter a expansão dessa gasolina, e se ela expande, ela vaza um pouco, né? Só que o que acontece? O recipiente também expandiu, entendeu? O volume do recipiente aumentou, só que o volume do líquido também aumentou. Só que esse aumento, ele comportou uma parte do aumento do volume do líquido, certo? Por isso que a gente tem um volume aparente. Esse cara aqui seria o volume aparente, certo? E tu justamente vai ter o volume real, o volume total de líquido que foi dilatado, é justamente o volume, a variação do volume recipiente, mais a variação aparente, né, que foi a gasolina que a gente escolheu aqui do outro lado quando a gente aqueceu. Tá claro isso? Muitas perguntas até aqui? De boa? Beleza. E olha que legal. O gama total. Vocês vão ver aí a explicação mais detalhada desse experimento no módulo, na página. Isso, 306. E uma tabela com coeficiente de dilatação dos líquidos. E vocês vão ver também que a relação do gama, na real, vai ser o gama. Como é que ele chama isso aqui? Pronto, vai ser o gama do frasco mais o gama aparente, né? O líquido. Ai. Para vocês verem como são precisos. Gente, todos esses coeficientes de dilatação, eles são experimentais, certo? Tudo foi obtido experimentalmente. E para finalizarmos, dilatação anômala da água. Gente, todo mundo aqui já colocou uma garrafa cheia até a boca na geladeira, né? No congelador. Resultado, explodiu, né? Algumas quebraram, algumas incharam, né? Esses e outros motivos também pelo qual você não deve colocar a sua... Alguém aqui toma cerveja? Ninguém toma cerveja. Ô, minha filha, você não sabe o que você está perdendo, viu? É tão bom. Mas vocês não tomam nenhum tipo de álcool? Ninguém? Não. Ixi. Acho que talvez sim, hein? Acho que talvez sim, foi ótimo. Ai, que horrível. Eu me divirto muito. Sim, água. A água, a gente sabe que de 0 a 4 graus Celsius, tu vai ter isso aqui, né? Ela vai ter uma curva. Em vez de tu ter um gráfico que é de volume por temperatura, é um volume por temperatura,
você vai ter simplesmente o aumento do volume, né? Nessa faixa aqui. Essa faixa aqui é justamente, aqui é 0 e aqui é 4, né? Graus Celsius. Para que seja em graus Celsius. Você vai ter um aumento de volume, não é? Entre 0 e 4 aqui, tu vai ter, quando a água chega em 4 graus, o volume é mínimo. E quando você chega em 0, esse volume aumenta, né? Entre 0 e 4 graus, se você reparar, ela expande, né? O volume de gelo. O Adriano certamente deve ter explicado que essa expansão anômala ocorre por conta das ligações de hidrogênio, né? Certamente ele explicou ou vai explicar ainda. E o que a gente sabe da densidade entre 0 e 4? Ela diminui, né? Se você reparar, o gelo ele boia, porque como o volume aumenta e a massa permanece, a densidade diminui. Beleza? Por isso que você tem muito cuidado quando forem congelar coisas. Aí depois que passa de 4 graus, ela expande de novo, né? Dúvidas até aqui? Perguntas, dilemas, conflitos, anseios? Pronto, um termômetro analógico de mercúrio ou de álcool, ele funciona também com a dilatação de líquidos, né? Como o coeficiente de dilatação do vidro é muito pequeno, e o recipiente é de vidro, a gente não considera que ele expanda, né? E fora também a paralaxe, né? Você deve olhar, o olhar ele deve ser feito de forma correta. A marcação é a mesma da de mercúrio. O que vai mudar a altura é que pode ser um pouco diferente, né? Porque os dois têm coeficiente de dilatação diferente. Mas aí eles vão ter a marcação. Eles são feitos de forma a ser o mais preciso possível. Sim, eles fazem a média da região. Eu... Uhum. Sim. Lembra que eu te falei que a gente pode calcular a temperatura em função da resistência? Eles têm. Eles têm. E ele calcula naquela região. Entendeu? Naquela região ao redor dele. Isso. Sólido. Sim. Sim. E a gente tem satélites, né? Observando. Sensação térmica. Se eu não me engano, ela depende da velocidade, da umidade relativa do ar e da velocidade do vento e de vários fatores, sabe? O pessoal da FUNSEMI que trata isso bem direitinho. Posso até ver se eu coloco um artigo no grupo dos monitores. Peço para eles. Sobre sensação térmica, né? Mas, tipo, às vezes tá quente, mas tem a sensação de que tá mais quente, né? Certamente, nesse mesmo dia, a umidade relativa do ar vai estar mais baixa. É. Tipo, por isso que, por exemplo, por isso que eu disse que está relacionado à umidade relativa. É tipo assim, entendi. É tipo quando ele, sei lá, 29 graus. Na beira-mar, fazer 29 graus. É, lá certamente vai mais seco, né? Do que aqui. Sim, com certeza. A água, por mais que ela não chegue a 100 graus, ela evapora, né? Lentamente, mas evapora. E o ar fica carregado dessas partículas de água, entendeu? E a gente sabe que a água tem uma capacidade muito alta de reter calor, né?
Por isso que, tipo, sei lá, no meio da Amazônia, ou então, sei lá, em cidades como Manaus, Macapá, e Belém, às vezes a umidade tá tão. Lá é quente e úmido, né? Tão quente e tão úmido que o suor ele perde seu efeito de refrescar, né? E quando a gente sua, o vento bate e a gente refresca, né? Só que lá não. Eu experimentei isso. Eu passei 10 dias em Macapá e não foi. Foi mesmo nesse período da. Tipo, vamos esperar a hora da chuva pra ir ali, né? A floresta. Sim, é. A floresta transpira, gente. A floresta transpira, a água evapora, nuvens e tal, acumula, precipita, água, chuva. Não. Mas me contaram uma história horrível do, do besouro mesmo. É que ele tinha que passar um óleo para esse besouro não grudar, né? Principalmente nas partes. Não foi legal. Não. Não. Eu não precisei tomar. É bom, se tiver com. Se tiver os meios e a possibilidade, tome, né? Sempre bom estar vacinado. Cult bacaninha, né? Sei. Por que não Brasília, mulher? Ai, que horrível. O Niemeyer tentou resolver essa questão com o Lago Paranoá. Mas não deu muito certo, não. A galera fica roubando a água de lá. Ele desenhou a cidade para ter um lago artificial, que é o Lago Paranoá. Lago Paranoá. Ai, dá tempo. Eu te disse que dá tempo de resolver pelo menos uma questão. Tu não precisa de 3 minutos para resolver a questão? Sim. Calma. Pronto. Alguém lê a primeira questão para mim, por favor. É. 310. Ai, lâmpada metálica. É. É muito utilizado para controlar a temperatura em alguns aquecedores elétricos e o comercial. Pode apresentar alguns modelos de uma corrente elétrica de 10 amperes para uma visão de 10 a 50 amperes. Para funcionamento, bandeiras, dilatação térmica, que pode ser representada pelo sistema serviço, que é uma lâmina bimetálica formada pelos metais A e D, é fixa no suporte de apoio e se curva quando aquecida a uma temperatura ser maior do que 0, passando por essa especificidade, interrompendo a passagem de corrente elétrica. De acordo com as informações para o termostato funciona corretamente. Vamos lá. Ele deu basicamente esse esquema aqui, né? Vocês estão vendo aí? Certamente vocês vão ver em casa que eu tenho uma lâmina bimetálica. E ela está encostada nesse material aqui, né? Certamente é para a passagem da corrente. Só que quando passa corrente demais, ela se dobra, né?
E se ela se dobra, tu abre o circuito, né? Circuito aberto, circuito fechado. Beleza? Vamos para as alternativas. A lâmina se dobrou, né? De cara, quem é que tem o coeficiente de dilatação maior? A lâmina de cima ou a de baixo? A de cima. É a maior, lembra? Que a maior curva mais, curva menor. Que nem eu desenhei lá na lâmina de metálica, mulher. Quando tu tem a curvatura, a lâmina que está por cima tem um coeficiente de dilatação maior do que a lâmina de baixo. Entendeu? Porque a lâmina de cima dilatou mais do que a de baixo. As duas dilataram, sofreram a mesma variação, mas uma dilatou mais que a outra. Então, lendo o item A. O coeficiente de dilatação linear do metal A seja menor que o coeficiente de dilatação linear do metal B. Falso, né? É o contrário. B. A espessura da lâmina feita do material seja maior que a espessura da lâmina feita com o material B. Não necessariamente. C. A espessura da lâmina... Espessura a gente não vai considerar, né? Porque o que a gente está considerando aqui para a lâmina bimetálica é o comprimento, né? O coeficiente de dilatação linear, então já desconsidera B e C. O coeficiente linear da dilatação do metal A seja maior do que o metal B, essa é a correta. E eles não podem ser iguais, porque senão seria o mesmo metal, não seria lâmina bimetálica. Entendeu? Mas se forem muito próximos, pode ser que essa curvatura, a curvatura não acontece, né? No item L está errado, porque se forem iguais, a curvatura não acontece. Certo? E se forem muito perto, a curvatura vai ser quase imperceptível. Por isso tem que ser a curvatura maior do que a outra. Bem maior do que a outra. Olha aí, dá tempo de fazer mais outra. Não vai. Você não é obrigada. 9? Vai porque quer, né? Falta de aula legal é que não é. Ai. 9. Tu lê pra mim, por favor, Manu? 9. O comportamento diferenciado da densidade da água em baixas temperaturas, quando comparado com outras substâncias, permite que o fundo dos lagos não se congele. Sobre isso, o gráfico de Bell mede a variação da densidade da água está indicado na alternativa. A gente viu um parecido no meio do módulo, né? Se não me engano, quando tu tá em 0 e vai para 4, a densidade é massa. O volume é mínimo, mas quando tu tá em 0, o volume é máximo, né? Então, não é o A, né? Porque a gente vê uma reta ascendente somente, bonitinha, se fosse um corpo bonitinho. E se fosse um corpo que se a temperatura aumenta, a densidade aumenta, então a gente tem um corpo termorretrátil no A. No D, quando a temperatura aumenta, né? Tu tem uma inflexão com a diminuição da densidade, né? Só que se o volume diminui, a densidade aumenta. O D não tem nada a ver. O E descreve uma substância normal, né? Que
densidade vai diminuindo à medida que a temperatura vai aumentando. Então, só pode ser o item B, né? O item B. Quando chega em 4 graus, né, que seria no meio desse gráfico de temperatura, o volume, se o volume é mínimo, a densidade então é máxima, né? Porque densidade e volume são inversamente proporcionais. Item B de Barão. Tudo certo? Tranquilas? Tranquilo, pessoal de casa, de boa? Muito obrigado. Calma. A gente vai ver que é só conservação da energia, de boa. Pois, muito obrigado. Tenha uma boa noite e até sexta-feira. Goodbye.